Quem te disse que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Foi um médico, ou, sei lá, uma tradição de família. A fonte que a gente vai analisar hoje já começa com essa pergunta e dá a resposta na lata. Não. Foi uma empresa querendo te vender cereal. É um começo que já joga a gente direto no assunto, né? Sem rodeios. A proposta deles é desmontar uma das nossas crenças mais arraigadas. E eles não são nada sutis. De jeito nenhum. A nossa missão aqui é entender essa linha de raciocínio que parece quase uma teoria da conspiração alimentar. Eles não estão só questionando um hábito, estão dizendo que a gente foi enganado. Então, vamos mergulhar para ver como esse argumento é construído. E a construção é fascinante, de verdade. Começa com uma acusação histórica, depois vai para um conflito entre sabedoria antiga e indústria, busca uma validação na ciência moderna e termina numa conclusão assim quase filosófica. É uma jornada em tanto. Ok, vamos lá então. O ponto de partida é essa afirmação bombástica. O café da manhã que a gente conhece é uma invenção de marketing de pouco mais de 100 anos. Para sustentar isso, o vídeo joga uns fatos históricos, tipo que os romanos comiam só uma vez por dia, ou que a Bíblia não fala nada sobre comer de manhã. Exato. E o que eu acho mais interessante é como eles conectam essa invenção com a Revolução Industrial. A história que eles contam é a seguinte: os marqueteiros de cereais, muito espertos, olharam para aquela massa de operários e viram uma oportunidade. Ou melhor, eles criaram a oportunidade. Criaram a necessidade, você diz. A fonte descreve para aguentar o tranco. O café da manhã vira o combustível da máquina, literalmente. A comida deixa de ser sobre nutrição e passa a ser sobre produtividade. E o genial nessa estratégia, segundo a fonte, é que ela se disfarçou de conselho de saúde. Venderam produtividade como se fosse bem-estar. E com o tempo, a gente esqueceu a origem e só ficou o hábito, achando que era o certo. Perfeito. É aí que a fonte usa uma palavra que para mim é a chave de tudo. Eles não dizem que as pessoas foram ensinadas ou incentivadas. A palavra que o vídeo usa é adestradas. Adestradas? Nossa, é uma palavra muito forte. Tem uma conotação de treinamento de animal, sabe? De condicionamento. Tira completamente a nossa autonomia na escolha. E essa escolha de palavra é totalmente deliberada. Ela já prepara o terreno para a ideia de que a gente não é livre nas nossas decisões alimentares. Fomos programados por interesses comerciais. E se fomos adestrados, como eles dizem, qual era o comportamento natural que isso tudo veio substituir? Imagino que eles tenham uma resposta bem clara para isso. É aí que o conflito começa, né? Exato. O vídeo cria uma dicotomia muito clara, quase um roteiro de filme. De um lado, eles colocam a sabedoria ancestral, a prática do jejum, eles chegam a citar Jesus, dizendo que jejuar expulsa o mal e restaura o corpo. Aqui o jejum é pintado como uma ferramenta de purificação, de clareza. E do outro lado do ringue, o vilão da história, a indústria alimentícia. A fonte afirma que essa mesma indústria olhou para o jejum e rotulou como loucura, passar fome, algo que fazia mal. A mensagem era: não pare de comer, coma nosso produto. Repara como a fonte personifica a indústria como esse antagonista consciente. A frase central é: eles mentiram para vender comida. Não foi um erro, não foi ignorância da época. Na narrativa deles, foi uma mentira calculada, com um único objetivo: o lucro. Isso muda tudo. Deixa de ser um debate sobre nutrição e vira uma questão de verdade contra mentira, sabedoria contra ganância. Uma prática de restauração que era espiritual, milenar, foi demonizada para que um novo hábito, comercial, pudesse nascer. E ao criar esse cenário de conspiração, essa batalha, a fonte prepara o público para o seu grande trunfo, a reviravolta da história, o momento em que a verdade, supostamente, vem à tona. Peraí, então a narrativa é que a ciência que teria sido usada pela indústria para condenar o jejum, agora é a heroína que comprova. Essa reviravolta é o ponto central de tudo, imagino. É o coração do argumento deles. O vídeo afirma, de um jeito bem dramático, que em 2016 a ciência teve que se curvar à sabedoria antiga. E a prova disso seria um prêmio Nobel, que validou tudo. O conceito que eles colocam no centro do palco é a autofagia,
Autofagia. Eu já ouvi falar, mas o jeito que a fonte descreve é quase poético. Ou assustador, dependendo do ponto de vista. É muito visceral. Eles traduzem um conceito biológico complexo para uma linguagem que todo mundo entende, sabe? Primeiro, a regra do jogo. Para começar, o estômago precisa ficar vazio por 16 horas. Esse é o gatilho. E quando você aciona esse gatilho, o que acontece? A descrição de caçar células doentes é bem gráfica. A metáfora é forte, mas a ideia por trás é real. Basicamente, quando o corpo para de receber combustível de fora, ele começa uma faxina interna. Ele vai desmontando e reciclando componentes velhos ou danificados para gerar energia. A fonte traduz isso para uma imagem de caça. O corpo caça células doentes e inflamações para usar de combustível. É uma faxina que se alimenta da própria sujeira. E eles vão além. Eles chamam o jejum de a única cirurgia natural que existe. É uma jogada de mestre, retoricamente, porque transforma a falta de comida num ato ativo de cura. Exatamente. E é interessante como eles usam o Prêmio Nobel de 2016 para dar um selo de autoridade inquestionável. A pesquisa do Yoshinori Ohsumi não descobriu a autofagia, mas revelou os mecanismos por trás dela. Foi um trabalho fundamental. A fonte pega essa validação científica de altíssimo nível e usa como prova de que a sabedoria de Jesus estava certa o tempo todo. Eles criam uma ponte, assim, super improvável, entre um texto sagrado de 2000 anos e um laboratório do século XXI. É um jeito de dizer, viram? A verdade sempre esteve ali, a ciência só demorou para confirmar. E claro, eles deixam bem claro que desliga esse superpoder. Claríssimo. Qualquer caloria. O simples ato de comer, segundo a fonte, desliga o interruptor da autofagia na hora. A lógica que eles apresentam é binária. Ou seu corpo está no modo guardar energia, que é quando você come, ou está no modo limpar e reciclar, que é quando você jejua. Não tem meio termo. O que, dentro dessa lógica, faz o café da manhã parecer o grande vilão que impede o corpo de se curar todo dia. Cada manhã, ao comer, você estaria desligando sua cirurgia natural. E essa é a conclusão que eles querem que a gente chegue. A ciência, que antes era a arma do inimigo, agora é a prova da conspiração. Isso fecha o ciclo do argumento e nos leva para a parte final, que é onde a discussão sai totalmente do campo da biologia. Certo. Porque depois de construir todo esse caso histórico, espiritual, científico, a pergunta que fica é: e daí? Qual a consequência final disso tudo? E a resposta que a fonte dá é pesada. É o nocaute filosófico. A fonte amarra tudo com duas frases de impacto. A primeira é: eles te entupiram de comida para manter seu corpo ocupado e sua alma surda. Uau! Alma surda. Vamos parar um pouco aqui. Isso é muito poderoso. A gente saiu de uma discussão sobre pão com manteiga e foi parar na condição da alma humana. Comer demais não é mais um problema de saúde, é um problema espiritual. Passa a ser apresentado como uma ferramenta de controle. A ideia é que um corpo que está sempre digerindo gasta uma energia tremenda nisso. É um corpo que fica mais letárgico, mais pesado, e esse estado físico, segundo o argumento, reflete direto na consciência. Se o seu corpo está 100% ocupado processando comida, não sobra memória RAM para o espírito, para a intuição, para o pensamento crítico. E a segunda frase que eles usam martela exatamente esse ponto. Um povo estufado não pensa. Isso é a politização do prato de comida. O excesso de comida vira uma estratégia para manter a população passiva. É a velha ideia do pão e circo, mas numa versão moderna. Não é o governo te dando pão, é a indústria te convencendo a comprar o pão e a comê-lo o tempo todo. O resultado, segundo a fonte, é o mesmo. Uma população distraída, focada em desejos primários, sem energia para questionar o sistema. Então, o argumento final é que a batalha pelo café da manhã nunca foi sobre saúde, foi sobre controle. E a comida é a arma. É a arma e a cela. A metáfora final que o vídeo usa é talvez a mais forte de todas. A comida, especialmente esse hábito de comer sem parar, é o cadeado que a indústria botou no seu espírito. Um cadeado. É uma imagem que fica.
A ideia de que o que a gente come pode nos aprisionar espiritualmente é algo que transcende totalmente a nutrição. Significa que, ao nos convencerem a comer a toda hora, eles não estavam só criando um mercado. Estavam, talvez sem saber a profundidade disso, limitando o potencial humano. E essa é a conclusão radical da fonte. O debate sobre pular ou não o café da manhã se transforma num ato de rebelião. Jejuar deixa de ser uma dieta e vira uma declaração de independência, mental, espiritual, uma tentativa de pegar a chave desse cadeado de volta. Ok, que jornada! Vamos tentar amarrar as pontas dessa narrativa tão poderosa. Tudo começa com a desconstrução do café da manhã, apresentado não como uma necessidade, mas como marketing da era industrial. Essa invenção moderna é então colocada em conflito direto com uma prática ancestral, o jejum, que teria sido demonizada pela indústria para proteger seus lucros. É sabedoria contra comércio. Em seguida vem a grande virada. A ciência, com o Prêmio Nobel sobre Autofagia, surge para validar a sabedoria antiga, provando que o jejum é um mecanismo de cura. E no final, tudo isso converge para uma conclusão que vai muito além da saúde. A fonte argumenta que o hábito de comer constantemente é uma forma de controle social e espiritual, um cadeado que nos mantém ocupados, passivos e desconectados de uma consciência mais elevada. No fim, o argumento da fonte é que a verdadeira batalha em torno do jejum não é sobre perder peso, mas sobre soberania. A soberania do indivíduo sobre o próprio corpo e, mais importante, sobre a própria consciência. Exatamente. É uma crítica radical que transforma o ato mais banal do nosso dia, o de comer, num campo de batalha político e espiritual. É uma narrativa que te força a olhar para o seu prato e perguntar: quem realmente me mandou comer isso e por quê? E essa pergunta nos deixa com algo para refletir, né? A fonte sugere que um hábito físico aparentemente inofensivo, como comer pela manhã, pode funcionar como uma trava para a mente. E, partindo dessa ideia, que outras rotinas do nosso dia a dia que a gente aceita como normais, como o jeito certo de fazer as coisas, poderiam estar, de um jeito parecido, limitando a nossa capacidade de pensar criticamente ou de nos conectar com algo mais profundo? Vindo teu sopro sagrado, Espírito que habita em mim, e acende a minha alma. Antes de qualquer caminho, antes de qualquer escolha, teu sopro é meu respirar e repousa no meu ser. Me chama, me chama. Sopro de Deus em mim, Me chama, me chama. luz que nunca se apaga. Mesmo quando tropeço, mesmo quando não compreendo, tua vida me sustenta e permanece em mim. Não há distância entre nós, não preciso buscar teu rosto, pois dentro de mim carrego a tua essência. Sopro de Deus em mim, Me chama, me chama. sopro de Deus em mim, Me chama, me chama. luz que nunca se apaga.
quando não te chamo, mesmo quando não compreendo. Tua vida permanece viva. Neshama, Neshama. Neshama, Neshama. Sopro de Deus em mim, Neshama, Neshama. luz que nunca se apaga.